Oração poderosa para quebrar todo ataque de línguas maldizentes e palavras venenosas que têm sido lançadas contra você. Neste exato momento, há pessoas falando mal de você, conspirando contra a sua vida, tramando sua queda, espalhando mentiras sobre seu caráter, destruindo sua reputação com palavras afiadas como espadas. Mas eu declaro hoje que toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Você precisa entender algo muito importante agora mesmo. Você não está enfrentando apenas palavras soltas ao vento. Você está no meio de uma guerra espiritual real, onde as armas não são físicas, mas espirituais. As palavras carregam poder, e quando são pronunciadas com intenção maligna, elas se tornam flechas envenenadas, disparadas direto ao seu coração, à sua mente, à sua paz, à sua família, aos seus sonhos. Talvez alguém no trabalho esteja espalhando mentiras sobre você para conseguir sua promoção. Talvez um familiar esteja destruindo sua reputação na família inteira por inveja do que você conquistou. Talvez vizinhos estejam inventando histórias sobre sua vida para te humilhar no bairro. Quantas noites você já perdeu o sono pensando no que disseram sobre você? Quantas vezes você sentiu o peso da calúnia, da difamação, da fofoca destruindo tudo o que você construiu com tanto esforço? Mas hoje, agora mesmo, enquanto você ouve esta oração, algo está mudando no mundo espiritual. Deus está levantando um escudo ao seu redor, uma proteção sobrenatural que fará com que toda palavra maldizente volte para quem a pronunciou. Você não é vítima das línguas venenosas, você é filho de Deus, protegido pelo sangue de Jesus Cristo, guardado pelos anjos do Senhor, cercado pela presença do Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. Eu quero que você faça algo agora mesmo. Pare tudo o que está fazendo e escreva nos comentários desta oração: Deus me protege das línguas maldizentes. Declare isso com fé, porque quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, você ativa o poder celestial que destrói toda a obra das trevas. Não é superstição, não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra espiritual contra todo o poder maligno que tem operado através de palavras contra você. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você conhece a dor de ser traído por palavras de pessoas que você confiava. Você sentiu a facada pelas costas quando descobriu que alguém próximo estava falando mal de você. Talvez foi aquele amigo de anos que te abandonou porque acreditou numa mentira sobre você. Talvez foi aquele colega de trabalho que inventou que você estava roubando só para te prejudicar. Talvez foram aquelas mensagens de WhatsApp com seu nome sendo destruído em grupos que você nem faz parte. Você experimentou a angústia de ver sua reputação sendo destruída por mentiras espalhadas por aí. Você carregou o peso da injustiça quando foi acusado de coisas que nunca fez. Mas eu tenho uma notícia para você hoje. Deus viu tudo, Deus ouviu tudo, Deus sabe de tudo, e Ele está prestes a agir em seu favor de uma maneira que vai deixar seus inimigos envergonhados. O Salmo 64 não é apenas um texto bonito da Bíblia. É uma arma espiritual poderosa que Davi usou quando estava sendo perseguido, caluniado e atacado por todos os lados. E hoje, essa mesma arma está disponível para você. Quando você ora este salmo com fé, você ativa a proteção divina, você aciona a justiça de Deus, você libera o poder celestial que confunde os planos dos seus inimigos e transforma suas palavras venenosas em testemunho de vitória para você. Se mensagens como esta fortalecem sua fé, você encontrará muito mais aqui no canal. Prepare seu coração agora, porque esta oração vai mudar sua vida para sempre.
Você precisa conhecer a história de um homem que entende exatamente o que você está passando agora. Davi, o ungido de Deus, o escolhido para ser rei de Israel, passou anos da sua vida fugindo não apenas de ataques físicos, mas principalmente de ataques verbais. O rei Saul, consumido pela inveja e pelo ódio, não apenas enviou soldados para matar Davi, mas espalhou mentiras terríveis sobre ele por todo o reino. Davi foi chamado de traidor, de rebelde, de inimigo do povo, quando na verdade ele era o libertador de Israel, aquele que havia derrotado o gigante Golias. Imagine a dor de Davi ao ouvir as pessoas falando mal dele nas ruas, nos palácios, nas conversas. Ele que havia arriscado sua vida para proteger o povo, agora era difamado por todos os lados. As palavras eram como flechas invisíveis que perfuravam seu coração dia após dia. Conspirações foram tramadas contra ele, mentiras foram espalhadas sobre suas intenções, sua reputação foi atacada sem piedade. Mas Davi não se vingou, Davi não revidou com as mesmas armas. Davi fez algo muito mais poderoso. Ele correu para Deus e clamou por proteção divina. Foi nesse contexto de perseguição e calúnia que Davi escreveu o Salmo 64. Cada palavra deste salmo foi forjada no fogo da injustiça, na dor da traição, na angústia de ser atacado por línguas maldizentes. E o que aconteceu? Deus não apenas protegeu Davi das conspirações, mas virou completamente o jogo. Todos aqueles que tramavam contra Davi foram envergonhados. Seus planos fracassaram miseravelmente, e Davi foi exaltado como rei de Israel. A mesma boca que falava mal de Davi teve que se calar diante da glória que Deus colocou sobre ele. A história de Davi não é apenas uma narrativa antiga de milhares de anos atrás. É o seu testemunho profético do que Deus está prestes a fazer na sua vida. Assim como Deus protegeu Davi das línguas venenosas e das conspirações malignas, Ele vai proteger você. Assim como Deus confundiu os planos dos inimigos de Davi, Ele vai confundir os planos daqueles que estão tramando contra você. Assim como Deus transformou a história de Davi de perseguido em rei, Ele vai transformar a sua história de vítima em vitorioso. Você não está sozinho nessa batalha contra as palavras maldizentes. O mesmo Deus que guardou Davi está guardando você agora mesmo. O mesmo poder que silenciou os caluniadores de Davi vai silenciar aqueles que falam mal de você. O mesmo Espírito Santo que consolou Davi nas cavernas onde ele se escondia, está consolando você agora enquanto ouve esta oração. E eu profetizo sobre sua vida que o final da sua história será de vitória absoluta, de exaltação divina, de testemunho poderoso que vai fazer seus inimigos reconhecerem que Deus está com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eu venho até a tua presença neste momento em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, trazendo diante de ti esta pessoa que tem sido atacada por línguas maldizentes e palavras venenosas. Eu reconheço que tu és o Deus que vê tudo, que ouve tudo, que conhece cada palavra pronunciada em segredo contra os teus filhos. Tu és o justo juiz que não permite que a injustiça prevaleça. Tu és o defensor dos inocentes, tu és o protetor daqueles que confiam em ti. Senhor, assim como está escrito no Salmo 64, versículo 1, eu clamo. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Sim, Senhor, eu peço que guardes esta vida preciosa do medo que tem sido gerado pelas palavras dos inimigos, do terror que as conspirações têm causado, da angústia que os ataques verbais têm produzido no coração desta pessoa. Pai amado, eu sei que há pessoas tramando contra este teu filho neste exato momento. Há bocas que se abrem para falar mal, para espalhar mentiras, para destruir reputações, para causar divisões, para semear discórdia. Mas eu declaro agora mesmo, com a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que toda conspiração será desfeita,
toda trama será exposta, todo plano maligno será frustrado pelo teu poder soberano. Tu conheces as intenções dos corações, tu vês as reuniões secretas onde planejam o mal, tu ouves as conversas escondidas onde tramam a destruição. E eu peço agora, Senhor, que tu confundas a língua deles assim como confundiste a língua dos que construíam a Torre de Babel. Que não haja acordo entre eles, que seus planos caiam por terra, que suas palavras se voltem contra eles mesmos. Como diz tua palavra no Salmo 64, versículo 2, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Sim, Pai, que haja uma cobertura sobrenatural sobre esta vida, uma proteção celestial que impeça que as flechas venenosas dos inimigos acertem o alvo. Senhor Jesus, tu conheces a dor de ser atacado por palavras mentirosas. Tu foste caluniado, acusado falsamente, chamado de blasfemo, de endemoniado, de enganador. Tu experimentaste na própria carne o veneno das línguas maldizentes quando estiveste aqui na terra. Por isso eu sei que tu compreendes perfeitamente o sofrimento desta pessoa que está sendo atacada agora. E assim como tu não revidaste, mas entregaste tua causa ao Pai, eu peço que esta pessoa encontre forças em ti para não revidar com as mesmas armas, mas para confiar que tu farás justiça no tempo certo. As palavras dos inimigos são como espadas afiadas, como diz o Salmo 64, versículo 3, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram palavras amargas como flechas. Ó Jesus, que dor profunda causam essas palavras afiadas como espadas. Quantas feridas emocionais elas têm aberto, quantas noites de insônia elas têm provocado. Mas eu profetizo agora que essas mesmas espadas serão quebradas pelo teu poder, essas mesmas flechas voltarão contra quem as disparou, porque nenhuma arma forjada contra os teus escolhidos prosperará. Espírito Santo, Consolador Divino, eu te peço que encha esta pessoa com tua presença neste momento. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente desta pessoa em Cristo Jesus. Onde há angústia por causa das palavras maldizentes, que venha o teu consolo. Onde há medo por causa das conspirações, que venha a tua coragem. Onde há dor por causa das calúnias, que venha a tua cura. Espírito Santo, tu és o Espírito da verdade, e eu declaro que a verdade prevalecerá sobre toda mentira. As palavras amargas foram armadas como flechas, diz o Salmo 64, versículo 3. Mas eu decreto agora que essas flechas não atingirão o alvo. Que haja um desvio sobrenatural, uma proteção angelical que intercepte cada palavra venenosa antes que ela cause dano real. Tu és o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. E eu ergo esse escudo sobre esta vida neste momento. Pai Celestial, eu oro agora especificamente contra aqueles que atiram em oculto contra o inocente, como está escrito no Salmo 64, versículo 4. Subitamente atiram contra ele e não temem. Senhor, há pessoas que atacam de forma covarde, escondidas atrás do anonimato, sem ter coragem de confrontar face a face. Elas espalham boatos pelos corredores, fazem fofocas pelas redes sociais, espalham mentiras através de terceiros, sempre se escondendo na sombra para que não sejam identificadas. Mas eu declaro que nada está oculto diante dos teus olhos, Senhor. Tu vês quem está por trás de cada ataque, tu conheces quem são os autores intelectuais de cada conspiração, tu sabes exatamente quem tem falado mal desta pessoa pelas costas. E eu peço agora que tu exponhas essas pessoas à luz da verdade, que suas obras secretas sejam reveladas publicamente, que suas intenções malignas sejam desmascaradas, que sua hipocrisia seja exposta diante de todos. Não para que haja vingança humana, mas para que a justiça divina seja estabelecida e para que não continuem causando dano. Senhor Deus,
eu clamo contra o espírito de conspiração que tem operado contra esta vida. O Salmo 64, versículo 5 diz que eles se encorajam em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem quem nos verá. Eles se reúnem em segredo, planejam estratégias malignas, tramam planos detalhados para destruir esta pessoa e acreditam que ninguém vai descobrir, que seus planos permanecerão ocultos para sempre. Mas eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo, que todo laço secreto será desarmado, toda trama oculta será exposta, toda conspiração será frustrada pelo teu poder soberano. Os inimigos dizem quem nos verá, mas eu declaro que tu os vês, Senhor. Tu estás vendo cada movimento deles, cada palavra deles, cada plano deles. E assim como derrubaste os muros de Jericó, assim como abriste o Mar Vermelho, assim como fizeste o sol parar no tempo de Josué, tu vais intervir de forma sobrenatural nesta situação e fazer com que todos os planos malignos se voltem contra os próprios conspiradores. Deus de justiça, eu oro agora com base no Salmo 64, versículo 6, que diz: andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e o íntimo de cada um deles e o coração são um abismo. Senhor, os inimigos são persistentes na maldade, eles não param de procurar formas de causar dano. Eles investigam cada detalhe da vida desta pessoa, procurando brechas para atacar. Eles são implacáveis na busca de oportunidades para destruir. O coração deles é um abismo de maldade, cheio de inveja, de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Mas eu declaro agora que esse abismo será fechado pelo teu poder, Pai. Que tu seleis a boca dos que falam mal, que tu amarres a língua dos que espalham mentiras, que tu silencies aqueles que têm se levantado como acusadores. E mais do que isso, Senhor, eu oro pela conversão dessas pessoas. Que o Espírito Santo toque no coração delas, que elas reconheçam o mal que estão fazendo, que elas se arrependam de suas obras malignas e se voltem para ti em busca de perdão. Mas agora, Senhor, eu oro pela tua intervenção direta e poderosa, como prometeste no Salmo 64, versículo 7. Mas Deus os ferirá com uma flecha, de repente serão feridos. Sim, Pai, que a flecha divina da justiça atinja em cheio aqueles que têm disparado flechas injustas contra este teu filho. Que haja uma reversão sobrenatural, onde cada ataque que eles lançaram volte multiplicado contra eles mesmos. Não estou pedindo vingança pessoal, Senhor, mas estou clamando pela tua justiça divina, pela manifestação do teu poder que defende os inocentes e pune os culpados. Que eles sejam feridos de repente, subitamente, sem aviso prévio, exatamente como eles fizeram com esta pessoa. Que experimentem na própria pele o que significa ser atacado de forma inesperada, para que aprendam a não fazer isso com ninguém mais. Que a flecha divina traga não apenas punição, mas também correção, não apenas julgamento, mas também oportunidade de arrependimento. Pai amado, o Salmo 64, versículo 8, declara algo muito poderoso. Assim eles farão com que suas próprias línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Senhor, eu decreto que isso aconteça agora mesmo. Que as próprias palavras maldizentes que eles pronunciaram se voltem contra eles. Que as mentiras que espalharam caiam sobre suas próprias cabeças. Que as calúnias que inventaram destruam sua própria reputação. Que haja uma confusão divina, onde eles mesmos se contradigam, onde suas próprias palavras os incriminem, onde suas próprias mentiras sejam expostas pela inconsistência. E que quando isso acontecer, todos aqueles que testemunharem fugirão deles, ninguém mais vai querer se associar com eles, ninguém mais vai dar crédito às suas palavras, porque todos verão claramente que Deus está contra eles. Que esta seja uma lição pública de que não se mexe com os ungidos do Senhor, não se toca nos escolhidos de Deus,
não se levanta língua maldizente contra aqueles que pertencem a ti. Senhor Jesus, eu oro agora para que esta situação se torne um testemunho poderoso da tua fidelidade. O Salmo 64, versículo 9 diz que então todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. Sim, Senhor, que esta vitória sobre as línguas maldizentes seja tão evidente, tão sobrenatural, tão inegável, que todos ao redor reconheçam que foi a tua mão que agiu. Que as pessoas vejam a transformação desta situação e digam: verdadeiramente, Deus está com esta pessoa. Que o testemunho da proteção divina contra as palavras venenosas se espalhe por toda parte, alcançando muitos que também estão sendo atacados por línguas maldizentes, trazendo esperança para os que sofrem injustiça, inspirando fé nos que estão desanimados. Que esta vitória não seja apenas pessoal, mas se torne uma demonstração pública do teu poder que defende teus filhos. Pai Celestial, enquanto encerro esta oração poderosa, eu me aproprio da promessa final do Salmo 64, versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Senhor, eu decreto que dias de alegria estão chegando para esta pessoa. A tristeza causada pelas palavras maldizentes vai se transformar em alegria sobrenatural. O luto provocado pelas calúnias vai dar lugar à dança de vitória. As lágrimas derramadas por causa das injustiças vão ser enxugadas pelo teu amor. Esta pessoa se alegrará em ti, Senhor, não apenas pelo livramento das línguas venenosas, mas principalmente porque descobrirá de forma profunda e real que pode confiar em ti em qualquer circunstância. E junto com esta pessoa, todos os retos de coração que ouvirem este testemunho se gloriarão em ti, porque verão mais uma vez que tu és fiel, que tu és justo, que tu és poderoso para salvar. Senhor, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, coberta pelo sangue de Jesus Cristo, protegida pelos teus anjos, guardada pelo teu Espírito Santo. Que nenhuma língua maldizente prospere mais contra esta vida. Que nenhuma palavra venenosa cause mais dano. Que nenhuma conspiração tenha sucesso. Eu declaro proteção total, vitória absoluta, testemunho poderoso. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e creio. Amém. A partir deste momento, algo mudou radicalmente no mundo espiritual sobre a sua vida. Enquanto você ouviu esta oração e se conectou com o poder do Salmo 64, Deus acionou mecanismos celestiais de proteção que vão blindar você contra toda língua maldizente e toda palavra venenosa. Eu profetizo sobre você agora que nos próximos 30 dias você verá mudanças sobrenaturais acontecendo. Pessoas que falavam mal de você vão ser silenciadas de forma misteriosa. Conspirações que estavam sendo tramadas contra você vão fracassar miseravelmente sem você precisar fazer absolutamente nada. Mentiras que foram espalhadas sobre você vão ser desmascaradas e a verdade vai brilhar como o sol do meio-dia. Você está mais perto da sua vitória completa do que imagina. Enquanto os inimigos achavam que estavam te destruindo com suas palavras, Deus estava preparando o seu testemunho. Enquanto eles planejavam a sua queda, Deus estava arquitetando a sua exaltação. Enquanto eles disparavam flechas venenosas contra você, Deus estava forjando uma armadura espiritual indestrutível ao seu redor. E agora chegou o momento da virada, chegou a hora da reversão sobrenatural. Chegou o tempo de você ver a mão de Deus agindo poderosamente em seu favor, de uma maneira que vai deixar todos boquiabertos. Eu decreto sobre você agora que a partir de hoje sua história muda completamente. As noites de insônia por causa das palavras maldizentes acabaram. A angústia provocada pelas calúnias terminou.
O medo gerado pelas conspirações foi destruído. Você vai dormir em paz, sabendo que Deus está lutando por você. Você vai acordar com alegria, sabendo que a vitória já é sua. Você vai caminhar com confiança, sabendo que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. Esta não é apenas uma esperança, é uma certeza profética baseada na palavra de Deus que nunca falha. Seu testemunho vai ser maior que sua luta. As pessoas que testemunharam os ataques que você sofreu vão testemunhar também a proteção sobrenatural que Deus colocou sobre você. Aqueles que viram você sendo caluniado vão ver você sendo exaltado. Os que ouviram as mentiras espalhadas sobre você vão ouvir a verdade sendo proclamada com poder. E o mais importante, muitos que estão passando pela mesma situação de ataque por línguas maldizentes vão encontrar esperança e fé através do seu testemunho de vitória. Você não sofreu em vão. Tudo o que passou tinha um propósito divino que agora está sendo revelado. Nos próximos dias, você vai começar a perceber evidências concretas da proteção de Deus operando em sua vida. Talvez seja uma pessoa que vem até você e confessa que estava falando mal e pede perdão. Talvez seja uma situação onde uma mentira sobre você é desmentida publicamente sem você precisar se defender. Talvez seja uma conspiração que é exposta antes de causar qualquer dano real. Talvez seja simplesmente uma paz sobrenatural que invade seu coração, substituindo toda a angústia que você carregava. De uma forma ou de outra, você vai saber com certeza que Deus ouviu sua oração e está agindo em seu favor. Eu quero que você faça algo muito importante agora. Se esta oração tocou seu coração de forma profunda, se você sentiu o poder de Deus enquanto ouvia estas palavras, se você creu que a proteção divina está sobre você a partir de agora, eu quero que você declare amém nos comentários. Não é superstição, é um ato de fé. Quando você declara amém, você está concordando com tudo que foi orado. Você está selando sua fé na proteção divina. Você está ativando as promessas de Deus sobre sua vida. E mais do que isso, quando você compartilha esta oração com alguém que você conhece, que também está sendo atacado por línguas maldizentes, você se torna um instrumento de Deus para levar esperança, fé e libertação para outras pessoas. Há alguém na sua lista de contatos agora mesmo que está sofrendo com palavras maldizentes, sendo destruído por calúnias, sendo atacado por fofocas, sendo ferido por conspirações. Esta pessoa precisa ouvir esta oração urgentemente. Não guarde esta bênção só para você, compartilhe com quem precisa. Seja um canal da graça de Deus na vida de outros que estão na mesma batalha que você estava. E enquanto você compartilha, você também está se fortalecendo, porque a palavra de Deus diz que quando abençoamos outros, nós mesmos somos abençoados. Continue fortalecendo sua fé conosco. Há muito mais esperando por você aqui. Cada dia trazemos palavras de poder, orações que transformam, mensagens que libertam, declarações que mudam destinos. Você não precisa enfrentar as batalhas espirituais sozinho. Você não precisa lutar contra as línguas maldizentes sem armas. Você não precisa se defender das palavras venenosas sem proteção. Aqui você encontra ferramentas espirituais poderosas, baseadas na palavra de Deus, que vão te equipar para vencer toda batalha que vier pela frente. Eu me despeço de você agora com esta certeza profética. Você está protegido, você está guardado, você está blindado contra toda língua maldizente e toda palavra venenosa. O Deus que protegeu Davi está protegendo você. O Deus que confundiu os planos dos inimigos de Davi está confundindo os planos dos seus inimigos. O Deus que transformou Davi de perseguido em rei
está prestes a transformar sua história de uma forma gloriosa. Creia nisso com todo o seu coração. Declare isso com toda a sua boca. Viva isso com toda a sua vida. A vitória já é sua. Amém e amém.